Olá, começa agora mais uma edição do programa especial Anuário do Ceará. Na publicação mais antiga do Estado, você encontra informações relevantes, importantes em diversas áreas: política, economia, cultura, institucional, história, tudo a respeito de nosso Estado. No programa de hoje, vamos falar sobre o Cinturão Digital. Para isso, eu converso com o presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, a ETIS, Adalberto Pessoa. O especial anuário já começou. Bom, quem vai nos dar os detalhes sobre o Cinturão Digital é o presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, Adalberto Pessoa. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse patrimônio que o Estado do Ceará possui, que é essa infraestrutura de comunicação de dados, banda larga, que nós disponibilizamos de uma forma geral para o Ceará. Pois é, extremamente importante. Isso é infraestrutura econômica, isso é básico para o desenvolvimento, né? Quando se fala em uma fortaleza global, passa por aí. Mas antes, eu queria explorar um pouco a trajetória do Adalberto, que com certeza é muito interessante. A gente reclama muito que o Ceará acaba aprovando muita gente com grandes concursos, para grandes universidades como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, o Instituto Militar da Engenharia, o IME, e esses brilhantes estudantes acabam jamais voltando, até porque as condições econômicas assim determinam, né? Os graduados nessas instituições acabam sendo contratados por grandes empresas, principalmente do Centro-Sul. E o Adalberto é um caso diferente. Eu queria que ele contasse o caso dele. Ele foi para o ITA e hoje está aqui trabalhando, dando uma grande contribuição aqui no estado do Ceará. Eu queria que você contasse um pouco desse processo, por favor, Adalberto. Não, Fábio. Realmente, eu sou engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, né, em 86, a minha formatura já vai aí 30 anos. Nesse tempo aí, década de 80, o Ceará já era um estado que tinha esse peso todo de levar bastante aluno para o ITA, que é uma prova muito difícil, não é, Adalberto? É verdade. À época não existia essa quantidade de aprovação, né? Fruto de um trabalho bastante eficiente dos colégios aqui em Fortaleza, né? Os grupos de educação aqui de Fortaleza. Então era um pouquinho... menos, né? Era um pouquinho... 1986, 30 anos, não é isso? Exatamente. Passaram quantos com você nessa época? Aqui de Fortaleza, eu e mais um colega. Só dois? Exatamente. Hoje consegue passar mais de 20, 30 alunos, né? É um resultado impressionante. Hoje existem pessoas que vêm estudar no terceiro ano, né, no segundo, terceiro ano do segundo grau, aqui em Fortaleza, para melhor estarem preparados para as provas, né, para o vestibular do ITA. Então realmente mudou a realidade. Né? Positivamente. De uma forma positiva. E a grande luta é que essas pessoas consigam ficar aqui. Para conseguir ficar no Ceará, precisa de estrutura econômica, precisa de desenvolvimento, precisa de um nível de trabalho, de empresa que possam abrigar um tipo de estudante ou profissional que sai dali, que é altamente qualificado, né? Você passou quanto tempo no ITA e a tua trajetória posterior, Adalberto? Ao sair do ITA, eu acabei ficando em São Paulo, na região de São José dos Campos. Trabalhei durante um período na Órbita Sistemas Aeroespaciais, que era uma empresa do grupo da Embraer, e em seguida fui trabalhar no Instituto de Pesquisas Espaciais, que também é ali em São José dos Campos. Em meados da década de 90, houve uma missão do INPE para o Ceará, para a montagem de uma célula de processamento de imagens na FUNSEMI aqui, e eu me candidatei, obviamente, como um cearense saudoso, né, em participar desse grupo. Passei um tempo aqui, né, dentro da FUNSEMI, e após o término desse programa, né, eu acabei resolvendo ficar no Ceará e entrar na
na iniciativa privada como empreendedor, que eu creio ser um dos caminhos. Como empreendedor, Adalberto? Como? Aonde? Em que ponto? Nós montamos uma empresa de automação industrial, né, e fornecimento de soluções na área de micropagamentos, né, que é o que nós ainda fazemos até hoje, né? Ah, que bom. E só para finalizar essa trajetória, em 2015, eu tive a honra de receber o convite do excelentíssimo senhor governador Camilo Santana, através do secretário da CEPLAG, o Figueiredo, e após do secretário Maia Júnior, né, para conduzir aí os caminhos da ETICE, que eu creio ser uma empresa de um potencial imenso de geração de riquezas para o estado do Ceará. Por quê? Bom, começa por essa infraestrutura diferenciada em termos de Brasil, em termos de estados que nós possuímos. É fato, realmente o governo sempre trabalhou essa ideia, desde o governo Cid, de que era uma infraestrutura diferenciada nessa área de tecnologia, de dados, enfim. É de fato diferenciada, nós estamos à frente de outros estados, até mais ricos, nessa infraestrutura, Adalberto? Sem dúvida, né? E quando eu falo que nós temos hoje essa mina, né, de logística digital, nós estamos falando, comparando com o estado de São Paulo, com o Paraná, que também é bem desenvolvido nesse segmento. Nós temos hoje mais de 3.500 quilômetros de fibra ótica permeando todo o interior do estado, além da região metropolitana de Fortaleza, passando por 116 municípios, atendendo potencialmente a 85% da população urbana do estado do Ceará, e trazendo todos os benefícios que se tem a partir da montagem de uma infraestrutura como essa. Pois é, esse é o ponto. 3.500 quilômetros de fibra ótica, 116 municípios, atendendo a todas as necessidades. Que necessidades são essas? Qual é a função exatamente que este cinturão digital cumpre para nós, para o Ceará? Perfeitamente. Eu colocaria dois grandes objetivos iniciais, né? Um seria atender às demandas do governo no sentido de prover um serviço público de melhor qualidade, né? Isso nós temos tido assim grandes avanços com o cinturão digital. Nós temos hoje uma coisa prática, por exemplo. Por exemplo, né, a colocação de internet nas escolas dentro do interior. Fundamental. Né? A equipagem das delegacias no interior, hoje são quase 100 delegacias que estão conectadas ao cinturão digital. Né? A conexão das unidades de saúde, né? Também mais de 100 unidades de saúde que estão conectadas ao cinturão, fazendo com que o atendimento à população nesses diversos pontos, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, né, melhore consideravelmente. Né? E tem muito ainda a fazer. Pelo que eu entendi, o cinturão digital leva internet. Leva conexão de dados, né, que pode se transformar em acesso à internet. Que pode ser acesso à internet também, e que evidentemente que para o setor público é extremamente importante. Matrículas nas escolas públicas, marcação de consultas também, postos de saúde, hospitais, postos de saúde, enfim, isso aí é um facilitador de grande relevância. E do ponto de vista da população, uma vez, quando o governador Cid me falou a primeira vez desse cinturão, que era um grande projeto que ele tinha em mente, ele foi eleito em 2006, ele deve ter me falado a respeito disso em 2007, no primeiro ano de gestão. E eu perguntei, e quando é que isso vai chegar ao dia a dia das pessoas, na casa das pessoas, a democratização do acesso, por exemplo, à internet? Perfeitamente. Esse seria o segundo objetivo, como eu havia mencionado, que é exatamente dar condição de inclusão digital a essa população que está aí espalhada dentro do nosso Ceará. Isso já acontece, né? A ETICE, com a sua infraestrutura do cinturão digital, fez uma concessão de um par de fibras que hoje é administrado por um consórcio, e esse consórcio atende hoje a mais de 1 milhão de usuários no interior do estado. Isso num estado pobre, né, como o nosso, é uma revolução. E isso faz, inclusive, com que a gente tenha resultados surpreendentes, como uma pessoa que mora em Crateús, utilizando-se do YouTube para fazer os seus estudos, ser aprovado numa grande universidade estadual, numa grande universidade no Brasil. Né? Isso é possível, de fato, com essa inclusão digital.
que já ocorre, né? Muitas pessoas utilizam a infraestrutura do cinturão digital sem saber que estão utilizando, porque o contato final acaba sendo com os provedores, os pequenos provedores de internet que estão nas suas cidades, nos seus municípios. Nesse sentido, a ETICE, o governo do estado, ela cumpre também essa missão de fomentar o mercado de tecnologia de informação dentro do estado. E pelo fato de ser pública, foi todo com financiamento público, esse link, esse serviço, ele chega a essas pessoas mais baratos do que os serviços tradicionais? Há um custo diferenciado. Quando os pequenos provedores adquirem, eu não sei se vai ficar um pouco técnico, mas adquirem banda de transporte. Vou tentar, se tiver algo mais complexo, eu lhe perfeitamente, né? Quando esses pequenos provedores do interior adquirem banda de transporte dos grandes provedores de internet, normalmente eles adquirem a um preço, dependendo da localidade, a um preço muito alto. E aí a ETICE entra como um agente regulador desse preço, né? Nós não queremos interferir no mercado privado, mas nós queremos fazer com que haja uma regulação nesse preço. E a regulação se dá com concorrência. Com concorrência, exatamente. Isso faz com que o preço acabe abaixando daquele potencial provedor. Não vai adiantar o grande oferecer um preço alto se tem um concorrente ali com qualidade oferecendo um preço mais adequado para a situação socioeconômica de uma população. Perfeitamente. Não é por aí? Bom, é extremamente importante isso, é um estado... O cinturão já diz tudo, né? É em volta, ele percorre todo o interior do estado, levando dados, trazendo, enfim, esse fluxo de dados aí que é fabuloso e que não se constrói desenvolvimento sem isso. A gente está falando só nessa área de educação, de saúde, mas para a iniciativa privada também isso é fundamental. Sem dúvida. Não se instala mais hoje, é inimaginável pensar na instalação de uma empresa sem que ela tenha aí um bom sistema de atendimento nesse setor também, não é? Perfeitamente. E existem aí inúmeras oportunidades de negócio que são geradas a partir daí, né? Pois você vai me falar no próximo bloco que oportunidades de negócio são esses, porque agora nós temos que fazer um intervalo bem rapidinho e o programa especial Anuário do Ceará volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o especial Anuário do Ceará. Hoje, nossa conversa com o presidente da ETICE, Adalberto Pessoa, que é engenheiro eletrônico formado pelo ITA. E o tema principal aqui, cinturão digital, fluxo de dados, essas condicionantes hoje que são fundamentais para qualquer processo de desenvolvimento. E o Adalberto, no bloco anterior, falava das oportunidades que se pode criar de negócios, de trabalho, de emprego, de renda a partir dessa rede. Por favor. Esse segmento da área de tecnologia de informação é um segmento imenso, né? Só para nós termos um comparativo, o Porto Digital, que é localizado na cidade de Recife, ele gera anualmente mais de R$1 bilhão por conta de um polígono, onde as empresas de tecnologia de informação elas geram suas soluções. Quando a gente fala de uma forma mais abrangente na estrutura que o Ceará tem, nós conseguimos não só fazer algo como o que ocorreu em Recife, de uma maneira localizada, mas nós podemos pulverizar todas essas ações dentro do interior do estado, seja em Sobral, Juazeiro, Tauá, Viçosa, Limoeiro, Morada Nova e todas as outras cidades que podem estar e estarão sendo atendidas, né, com essa logística digital, né? E a partir daí as oportunidades elas se multiplicam, seja no fornecimento de aplicações no ambiente de cloud computing, né, de computação em nuvem, que é uma tendência mundial, seja aplicações como VoIP, videoconferência, telemedicina, né, para a gente falar em alguns segmentos que, com essa infraestrutura, o estado do Ceará está pronto para receber empresas e fomentar, principalmente, empresas dentro do seu território. Que bom. No lançamento do Anuário do Ceará, o discurso do prefeito Roberto Cláudio foi muito nesse sentido. Ele falava em Fortaleza como uma cidade global, né, por vários motivos.
um aeroporto renovado, com uma gestão aí muito profissional, um porto que tende a fazer aí, a estabelecer uma relação com um grande porto europeu, Angola Cables, surgindo ali na Praia do Futuro, né? Toda essa ligação que a Fortaleza tem através de cabos de fibra ótica e atravessando o mar com a África, com a Europa e com os Estados Unidos. Qual é o impacto disso para a gente que isso pode vir a ter, Adalberto? Eu creio que o estado do Ceará tem um grande diferencial dentre outros estados do Brasil quando nós tratamos de comunicação de dados, né? Nós temos hoje Fortaleza como hub de comunicação do Brasil com o mundo, né? Quando alguém lá no interior de São Paulo acessa uma página na internet localizada nos Estados Unidos, necessariamente o dado passa pela cidade de Fortaleza. O que é que a gente pode ganhar com isso? Esse é o ponto. Esse futuro. É o ponto. Exatamente. E eu sei que não é fácil, não é uma resposta fácil, não é uma solução fácil. Isso precisa de dinheiro, isso precisa de gente com capacidade de empreender, enfim. Mas quando nós analisamos isso, nós temos um grande diferencial para um segmento econômico emergente no mundo, que é a indústria de data centers, né? Se nós imaginarmos uma indústria de data center cujo conteúdo tem como principal cliente o mercado global, ou seja, os mercados africanos, europeu e norte-americano, o melhor local no Brasil para se consolidar essa indústria é no estado do Ceará, né? E isso se dá exatamente por essa confluência. Faz com que os tempos de latência, né, que são nanosegundos, mas quando você multiplica por bilhões e bilhões de operações, isso se transforma em algo bastante relevante do ponto de vista econômico e financeiro desses players, né, desse segmento, né? Então o Ceará tem um grande potencial. Creio que nós devamos, nos próximos anos, estar atraindo essa indústria, porque essa é uma vocação, eu diria, natural, por conta da nossa localização geográfica, né, do nosso estado, certo? Temos que levar em consideração também que quando nós falamos em data center, o principal insumo, né, o custo operacional, é a energia necessária para um data center operar. E aí o estado do Ceará também se destaca com as suas energias renováveis, né? Quando a gente fala de energia eólica, energia solar, né, todos os data centers estão buscando soluções de green data centers, né? Então o estado do Ceará também se destaca nesse ponto, né? Então eu creio que a forma de capitalizar seria exatamente buscar a atração e a criação de um polo, né, contendo data center, contendo infraestrutura para aplicações em computação em nuvem, né, IoT, que é uma IoT, que são a internet das coisas. Cada vez mais o mundo está conectado, né? Nós já temos aí muito mais dispositivos conectados do que pessoas, né? Então essa é uma grande revolução e tudo isso se concentra em data centers, né? As informações são de grande quantidade e acabam tendo que ser armazenadas e processadas nesses containers de dados que são os data centers. Além do Angola Cables, tem alguma expectativa de outra estrutura dessa similar a se instalar? E na Praia do Futuro, né, o que eu acho um lugar extremamente interessante para isso, é uma área com muitas terras ainda e que do ponto de vista habitacional parece que não foi não pegou com a ênfase que se imaginava há 30 anos. Sim. E talvez se torne um local ideal para esse tipo de projeto, né? Com certeza, né? Hoje, né, só para a gente ter uma radiografia da questão da comunicação do Brasil, porque o Ceará hoje é o ponto de entrada e saída dessa comunicação do Brasil. Nós temos 8 cabos submarinos, né? Todos eles aportam em Fortaleza, né? Alguns ainda são de baixa capacidade, baixa velocidade, né? Nós temos um cabo que conecta Fortaleza a Lisboa, mas serve basicamente para a área de telefonia e não para o segmento IP, né? Para o segmento internet, banda larga, né? Mas nós temos... Esse está projetado para aumentar? Isso, pois é, mas nós temos nos próximos 2, 3 anos, né, a perspectiva de quase dobrar o número de cabos, aportando ao Brasil através do Ceará, né? Nós temos 3 cabos
da África, né? Um conectando a África do Sul, a América do Sul, através de Fortaleza, um outro que é a Angola Cable, que já está acontecendo, né? Que conecta Angola ao estado do Ceará, e um terceiro que liga Camarões ao estado do Ceará também, África, né? Além disso, nós temos um outro cabo que está sendo lançado, né? Todos eles com a capacidade acima de 60 terabits por segundo, uma capacidade bem grande, né? Conectando o Ceará a Portugal, né? Que vai, de fato, substituir esse cabo atualmente em uso específico para a área de telefonia, né? E mais 2 conectando Fortaleza a Flórida e Fortaleza a Nova York. Isso significa quanto em dinheiro, mais ou menos? Nós estamos falando de um mercado bilionário. Eu digo assim, o investimento nessas linhas. Para cada... Depende muito, de fato, do projeto, da metragem em si. Nós estamos falando de cabos de longas distâncias, né? Mas nós estamos falando aí de coisas por volta de 5 bilhões, né, para cada empreendimento como esse. E sem ser dinheiro do nosso Estado. Exatamente. Não é investimento nosso, não é investimento público brasileiro ou estadual. Isso aí outros estados estão fazendo e também a iniciativa privada financiando esses projetos, o que é muito importante. E tem um ponto também importante, Fábio, até resgatando o início da nossa conversa, que é o fato de que esse segmento ele atrai pessoas que desejam um emprego de um valor agregado maior. Atrai conhecimento, então. Atrai conhecimento, né? Então, nós estamos falando não de uma economia aí assistencialista, né? Mas algo que tem abrangência global. E de ponta, né? Não poluidora. Exatamente. Que pode se beneficiar aí da energia limpa facilmente. E num mundo que está caminhando para carro sem motorista. E carro sem motorista necessariamente precisa de dados, de comunicação eficaz, não pode ter segurança de dados, né? Você imaginar um carro sem motorista, ele não pode estar ali disponível para um hacker, por exemplo, né? Muita segurança. E isso precisa de muita capacidade intelectual e de conhecimento para assegurar para que as coisas funcionem de maneira correta. Não é isso? É isso mesmo. Então, é um conjunto de boas notícias e eu quero saber o que a ETICE faz mais. A ETICE, Empresa de Tecnologia e Informação do Ceará, ela está cuidando exclusivamente do cinturão digital ou vai além? Não. Nós temos o cinturão digital como um grande patrimônio nosso, né? Sim. O que nós hoje temos construído nesses 2 anos é um conjunto de novos negócios, né? De novos serviços, em que a ETICE utiliza essa infraestrutura existente como um diferencial, né, para que ela possa prover esse serviço da melhor maneira possível. Nesse cenário, nós temos hoje 4 linhas básicas em que nós atuamos fortemente, né? A comunicação de voz sobre IP, que é o VoIP, né? Os sistemas de videoconferência, né? Isso pode ser utilizado para telemedicina, né? Para ajuda no diagnóstico médico à distância, né? Etc. Isso aí vai acabar com aquela história de médico de família, porque a tendência é que as pessoas já consigam se comunicar com o médico em qualquer lugar do mundo de uma maneira muito fácil. Caminha para isso. Hoje em dia a gente tem aí toda uma área de TIC chamada de Machine Learning, né? Que geram robôs que auxiliam o médico num diagnóstico conveniente, né? Eu não sei se acabaria, mas iria com certeza auxiliar bastante. Como eu costumo ouvir de um médico, basta algumas informações básicas, entre as quais a pressão do sujeito para ele saber, para poder já fazer o encaminhamento. E tirar a pressão é algo muito fácil, e essa informação pode chegar a qualquer médico do mundo, a qualquer momento, para que ele indique um procedimento, por exemplo, ir a um hospital. E continuando, né? Sistemas de vídeo monitoramento muito focado na parte de segurança pública, que é uma das grandes prioridades do governador aqui dentro do estado. E por último, os serviços de computação em nuvem, que é aí que nós acreditamos que a ETICE vai gerar o seu maior valor agregado, podendo prover soluções a todas essas localidades, né? E até para fora do estado. Nosso objetivo é tentar prestar esse serviço de computação em nuvem para outros estados, né?
E com isso nós estamos atraindo grandes players mundiais, né? Nós estamos hoje com parcerias sendo desenvolvidas com a AWS, que é a Amazon, que é a líder mundial no segmento de computação em nuvem, a Azure, que é da Microsoft, a SoftLayer da IBM, né? A Ascent, que é um data center que está localizado aqui em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, Oracle, Google, ou seja, todos eles estão visualizando o que nós estamos fazendo aqui e principalmente essa infraestrutura que o estado do Ceará possui, que é um diferencial dentre outros estados da federação. Que bom, isso certamente, a consequência disso é termos um estado muito mais moderno e muito mais desenvolvido e, por conseguinte, mais justo também. Bom, o programa de hoje termina aqui, mas não esqueça, você pode ter acesso ao conteúdo do Anuário do Ceará pelo site. Acesse o endereço que está aí na tela. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a presença do Adalberto aqui para um tema que é extremamente importante para nosso presente e o nosso futuro breve já, né? E a gente se vê no próximo programa. Até lá!